Aleluia, Jesus. E então, no versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. E lá no versículo 27, havia 2 homens, e então ocorreu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. Eles não estavam onde que o Espírito havia descido estar, mas eles foram também lá no arraial, cheio do Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos entrar para a palavra que está lá em Gênesis 22. Abra as suas Bíblias, amém? Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Aleluia. Gênesis 22, 1 diz assim: e depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali no holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meu Deus, aleluia, Jesus. Abraão, ele recebeu uma ordem do Senhor, um chamado de Deus. Aleluia. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Nós temos que aprender a ouvir o chamado do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz que quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa. De imediato, para vocês entenderem melhor, Deus não chama Abraão e fala assim, estou fazendo uma aliança contigo. Não. Deus chama Abraão e fala assim, estou fazendo uma promessa sobre a sua vida. Eu estou te chamando. A aliança ainda não havia sido feita. E a palavra do Senhor nos diz assim, ora, e disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. A família de Abraão, que ainda não era Abraão, era uma família idólatra. Eles não serviam ao Senhor. Era um povo que servia a deuses estranhos. Eles faziam esculturas. Glória a Deus. Deus E vive. foi ali que Abraão nasceu. Mas não significa que aquelas raízes estavam plantadas em seu coração. Porque a palavra do Senhor nos diz que quando Deus o chama de pronto, ele sai do meio da parentela dele e vai para a terra que o Senhor usa. Aleluia a Deus. Ainda que seus parentes não sigam Deus que você siga, Aleluia, Jesus. você tem que fazer a diferença na vida dos seus. Glória a Deus. Ainda que os seus parentes sigam a deuses estranhos, cultuem a coisas que vocês não adoram, que vocês não estão acostumados, você tem que fazer a diferença no mundo. Glória seja dada. Hoje à tarde eu estava conversando comigo. Eu vou dar esse exemplo para vocês verem o que acontece, tá? Eu tenho um amigo, ministrava louvor usadíssimo por Deus, de ministrar e as pessoas chorarem na presença do Senhor. Só que ele dizia que na hora que ele ia orar por alguém, impor as mãos, se fosse homem, ele sentia o desejo da carne dele falar alto. E ele é filho de pastora, criado dentro da igreja, era homem de Deus. E chegou um certo tempo que ele virou para mim, contando o testemunho dele, e falou assim, eu não aguentei mais, a minha carne falou mais alto. Eu me achei tão sujo, tão impuro de estar orando por alguém, e eu senti desejo carnal por aquela pessoa, que eu falei assim, Deus, eu vou sair da tua casa. E ele saiu da presença do Senhor, louvou, largou tudo. E hoje em dia é homossexual. Só que ele deixou que o chamado de Deus, que a promessa de Deus na vida dele, ele deixou que a carne ultrapassasse o chamado de Deus. Ele deixou que a carne ultrapassasse a promessa de Deus. Porque o desejo da carne, a palavra diz que nós somos cheios do Espírito Santo. Sendo cheios do Espírito Santo, nosso desejo carnal vai ser o quê? Convencido. O nosso espírito vai vencer
ela também teria me visto. E as pessoas julgam mais você pela atitude errada do que por uma atitude correta que você tomou. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vem nos dizendo: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Glória a Deus. E em ti serão benditas todas as famílias da Aleluia. terra. Aleluia. Essas foram as causas que o Senhor coloca sobre a vida de Abraão. A primeira foi que faria dele uma grande nação. A segunda, que abençoaria. A terceira, que engrandeceria o seu nome. A quarta, o Senhor pede para que ele seja uma bênção, para que ele continue em seus caminhos. Então, significa que mesmo Abraão estando no meio de uma geração corrompida, ele era um homem íntegro. Significa que mesmo ele estando no meio de uma geração que não servia a Deus, o coração dele estava voltado para Deus. Porque se ele ouvia a voz de Deus, logo ele buscava a Deus. E ele passa por um período na vida dele, quando nós vamos ver na história, em que é necessário que Deus o anime. Mesmo Deus havendo liberado a promessa sobre a vida dele, lá no capítulo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Aleluia. Glória a Deus. Significa que mesmo ele sendo um homem de fé, teve um momento em que foi necessário Deus falar com ele e animá-lo. Quantas e quantas vezes nós estamos passando por circunstâncias em que é necessário que o Espírito Santo de Deus use alguém ou a sua própria palavra para falar conosco e nos animar. Uma oração sincera, ela move o coração de Deus. Quando você ajoelha no chão e rasga o seu coração e fala assim, a oração mais sincera que você pode fazer com Deus. Imagina aquela oração que ela vem no fundo da sua alma, aquela oração que você só sabe derramar lágrimas, ou então somente você começa a derramar palavras diante do Senhor. E mas eu tenho certeza que você, na hora que abre a Bíblia, a palavra vai falar com você voltando lá dentro, porque Deus te conhece, Deus te sonda, e Deus conhecia Abraão. E a palavra do Senhor nos diz. E aí, isso lá no versículo 4, ele respondeu logo o Senhor dizendo: não, ele, quando ele começa a chorar na presença do Senhor, ele vai ter realmente um encontro com Deus nesse momento. E ele começa a perguntar para Deus: Deus, será que o meu descendente, aquele que o Senhor prometeu, vai ser o meu servo? Ele entrou em questionamento com Deus. Quando Deus faz a promessa na vida dele, quando Deus muda o nome dele, ele já estava com 100 anos e Sara com 90. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele entra nesse questionamento com Deus, às vezes Deus fez uma promessa na sua vida, às vezes Deus liberou uma palavra e ainda não aconteceu, e você começa a entrar no questionamento com Deus, você começa a expor para o Senhor, questionando, perguntando, e está esquecendo que Deus está trabalhando ao seu favor. E a palavra do Senhor nos diz que quando Deus fez essa promessa, aqui no versículo 15, ele entra nesse questionamento, e ele fala assim: Senhor, será que eu não vou ter filhos? Sara já está avançada em idade, Sara é estéril. Ele começa a expor para Deus aquilo que ele está sentindo. Eu não sei qual área da sua vida que está estéril. Eu não sei aonde precisa do Senhor para te enviar. Mas você tem que começar a expor para Deus, da sua forma, da sua maneira, aonde você quer que Ele haja. Deus, Ele nos conhece, Ele sabe do que nós estamos precisando, mas às vezes Ele quer ouvir de nós aquilo que nós estamos precisando. Glória a Jesus. Eu me lembro uma vez que eu falo com Deus quando eu estou falando
nós ultrapassarmos as barreiras das nossas vidas, nós precisamos entender o amor de Deus. Glória a Deus. Vai haver situações nas nossas vidas em que nós vamos ter que olhar para o amor de Deus e não para o que Ele está fazendo, não para onde Ele está voltando, mas olhar para o amor dele, porque se nós olharmos aonde Deus está voltando, nós vamos desanimar, nós vamos parar no meio do caminho, nós vamos travar, nós vamos começar a olhar para Deus, a voltar para Deus e dizer: olha, Deus está permitindo que eu me machuque, Deus está permitindo que eu caia. E se nós não olharmos para o seu amor, nós não vamos compreender aquilo que Ele está fazendo por nós. E a palavra do Senhor, que Deus diz assim, lá no 7, e disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur, cara Deus, para dar-te por herança esta terra. E perguntou-lhe a Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuir? E aí a palavra do Senhor diz, e respondeu. Ele fez um sacrifício diante do Senhor. E a palavra diz que aqui Deus faz a promessa sobre a vida dele de lhe dar um filho. Mas no meio dessa promessa, ele vai sacrificar ao Senhor. E ele entra no sono profundo. E ele vê o que vai acontecer à sua descendência por 400 anos. Agora vocês imaginem. Eu fiquei imaginando o coração de Abraão nessa hora. Deus lhe faz a promessa. Mas no mesmo momento em que Deus lhe faz a promessa, Deus mostra na frente o que irá acontecer à sua descendência. Aí vocês podem falar assim: mas Deus é um Deus mau? Não. A geração dele, ele viu de uma forma diferente. Mas ele viu. Ele viu o que ia acontecer por 400 anos. Eles iriam ser castigados, escravos, presos. Agora imagine o coração de Abraão neste momento. Ele poderia ter dito assim: Deus, você me fez uma promessa, você vai me dar um filho, mas a minha geração vai ser cativa, então eu não quero. Ele poderia ter feito isso, mas pelo contrário, lá no versículo 18 diz assim: e naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência terá esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu e o Giraseu e o Jebuseu. Então o Senhor, ao mesmo tempo que mostrou o que iria acontecer à sua geração, fez uma aliança com ele naquele momento. E mostrou que faria dele, ainda que o povo ficasse preso por 400 anos, seria uma geração frutífera. E eu creio que foi isso que Abraão se entregou. Ainda que ele visse tudo que o Senhor lhe mostrou, Deus fala para ele: eles vão ser frutíferos. Eles vão tomar posse dessa terra. Eles vão pisar nessa terra, eles vão encher, eles vão habitar essa nação. E aí, Deus muda o nome dele no versículo 17. Deus muda o nome de Sara e lhe entrega Isaac. Agora vocês imaginem. Ele já é um homem, um jovem senhor de 100 anos. Para nós, hoje isso é espantoso. Nessa época dele, as pessoas viviam 200 anos, 120 anos. Então, vamos colocar ele como um jovem senhor. 700 anos, como isso se passa aqui. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Depois de ele ter passado por tudo isso, suas forças com certeza já não eram a mesma de um homem de 40 anos. Seus pés, suas pernas já não andavam como um homem de 40 anos. Sara, sua esposa, apesar de ser uma mulher linda ainda em sua velhice, já não tinha mais os seus 30 anos. Já era uma senhora de 90. E quando a palavra do Senhor nos diz que o anjo bate, encontra Abraão e entrega a promessa de Isaac, ela ri dentro dela e fala assim: como poderia eu dar um filho? Mas o Deus que nós servimos, ele é o Deus do impossível. A palavra do Senhor nos diz que ele faz a forma que ele quer, como ele quer e da maneira dele. Eu não estou dizendo que você vai esperar, irmãos, ter 100 anos para ver essa promessa do Senhor. O que eu estou dizendo para você é que se a promessa ainda não chegou, é que se
É como se trouxesse um peso. Do mesmo jeito, você tem que olhar e dizer: Senhor, se você ainda fuma. Eu conheço gente que está na igreja que tem mais de 10 anos que conhece a palavra e ainda fuma. Então você vira para Deus e fala assim: Senhor, eu quero ser bem. Me ajuda a parar. Me dá uma forma, me dá uma estratégia, me dá um meio. Então eu posso parar. Tudo nós temos que perguntar para Deus, tudo nós temos que pedir para Deus. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor visitou o Senhor a Sara, como lhe disseram. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. E Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu de Sara lhe dera a luz. Pôs Abraão o nome de Isaque. Levante-se nessa noite para assistir para amém. Deus vivo, aleluia. Observem que Abraão passou por várias etapas diante da presença do Senhor. Ele passou por vários momentos, vários períodos, até chegar à sua promessa, à sua aliança. Agora, aquele homem, já com suas pernas não tão fortes, já na idade de 100 anos, Sara já idosa, conceberam e deram à luz um filho, a sua promessa, aquilo que eles sonharam desde que se casaram. Eles sonharam com esse filho desde sempre, desde que conheceram uma outra. Eles já sonhavam com essa criança. Glória a Deus. E aí Deus põe Abraão na prova. E a palavra do Senhor nos diz que quando pede a Abraão que sacrifique Isaque, levantou, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 servos e a Isaque. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. A certeza de que Abraão tinha seu coração, de que se Deus tomasse Isaque para si, o devolveria, era tão grande. A certeza de Abraão em seu coração de que se Deus o tomasse, Deus o ressuscitaria, também poderia fazer se ele quisesse, era tão grande que ele não hesitou. Isaque, por sua vez, poderia ter dito ao pai: eu não quero ir, eu não vou me deitar, você não vai me sacrificar. Ô Senhor, Mas nós temos que a mesma obediência que tem sobre a vida de Abraão. Deus trabalha no coração de Isaque, é a mesma obediência que tem sobre o seu coração. E a palavra do Senhor nos diz que quando Abraão deita Isaque sobre aquele holocausto, que ele levanta o cutelo para imolá-lo, a palavra do Senhor nos diz que brada a voz de Deus, os anjos do céu. E diz assim: mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. glória a Deus. Aleluia, Jesus. Talvez Deus está requerendo da sua vida algo para que as coisas fluam. Eita Deus. Talvez Deus está requerendo o que você acha que tem de mais precioso. Eu não estou falando do seu dinheiro, eu não estou falando das suas finanças, eu estou falando da sua área espiritual. Eu estou falando do que você tem no espiritual com Deus. Amém. Me entendam bem. O que no espiritual Deus está requerendo de você nessa noite? Eita Deus vivo, aleluia. O que no seu espiritual, no seu olhar, Deus está requerendo um holocausto nessa noite? Glória, glória, glória. Irmãos, não há
hoje, Deus ainda fala conosco. Nos dias de hoje, Deus ainda quer fogo queimando sobre nós. Deus não nos quer que nós venhamos ficar paralisados, parados, atônitos, vendo os dias, as horas, os minutos passando, vendo as coisas acontecerem à nossa volta e nós olhamos e dizemos: está tudo bom, está tudo ok. Comodismo. Existe um comodismo espiritual. Nessa noite